Olá pessoal, espero e desejo que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Igor. Nesse semestre estamos trabalhando a disciplina de História e Enfermagem. Meus amigos, até o presente momento estamos travando uma batalha contra a pandemia do Covid-19. Então é uma realidade nunca antes vivenciada no cenário global. Tenho absoluta certeza que todos vocês estão apreensivos frente à realização da nossa avaliação. Venho nesse vídeo tranquilizar vocês, tá? Então, ao longo desse bimestre, vocês tiveram acesso a um livro didático de História da Enfermagem e também tiveram acesso a uma atividade avaliativa no valor de 4 pontos. Vocês acadêmicos que realizaram essa atividade e que realizaram a leitura do livro, tenho absoluta certeza que vocês irão lograr êxito na nossa avaliação. A avaliação está bem simples, mamão com açúcar, melão com mel. Esse vídeo tem o caráter de revisão, como de lembrete também. Então, mais uma vez, a nossa avaliação irá ocorrer no dia 1º de junho. Esse pequeno vídeo irá ilustrar alguns tópicos que nós vimos em sala de aula. Então, é um vídeo breve, onde vocês irão poder assistir, irão poder contemplar o que nós trabalhamos em sala e, como reforço, leiam a atividade que vocês fizeram, releiam o livro didático, que eu tenho certeza que todos vocês irão se dar muito bem na prova, tá? Então desejo a todos muita saúde, muita paz e que logo em breve possamos nos encontrar no encontro presencial em sala de aula. Forte abraço e um grande beijo a todos. Olá meus queridos, nesse momento iremos começar mais um tópico de revisão. Nesse tópico iremos falar o que é o cuidar e a evolução do cuidado em enfermagem. Bom, o cuidar é sentido desde o início da humanidade, pois é através dele que sobrevivemos, quer seja cuidando dos outros, quer seja cuidando de nós mesmos. Portanto, ninguém sobreviveria se não fosse em algum momento de sua vida cuidado por alguém, quer seja familiar ou não, quer seja de seu vínculo de conhecidos ou não, visto que o sentido de cuidar é muito mais amplo e completo, pois o cuidado está presente em todas as coisas e em todos os momentos da nossa existência. O cuidado é o ato de cuidar, de zelar. É a ação de tratar de algo ou alguém, zelar ou tomar conta de algo ou alguém, preocupar-se com ou assumir a responsabilidade de, dar atenção, reparar ou notar, cogitar ou discorrer, deduzir ou refletir, pensar ou imaginar, manifestar interesse ou atração, ter zelo consigo próprio, pensar-se ou deduzir-se, refletir-se, precaver. A enfermagem é a arte de cuidar e a ciência do cuidar, necessária a todos os povos e a todas as nações, imprescindível em época de paz ou em época de guerra e indispensável à apresentação da saúde e da vida dos seres humanos, em todos os níveis, classes ou condições sociais. Refletindo através dessa definição, observamos que o cuidar é muito mais amplo do que a gente imagina. Para tanto, é necessário compreender como ocorre essa evolução. Logo, a evolução do cuidado em enfermagem parte dos primórdios, onde a enfermagem exercia um trabalho acrítico, fruto de uma formação, em que o modelo de assistência era centrado na execução de tarefas e procedimentos rápidos e eficientes, comandado por rígida disciplina. Em toda a sua trajetória histórica, sofreu diversas influências, que foram moldando do seu perfil ou absorvido de maneira mais marcante aquelas advindas do paradigma religioso-militar. Institucionalizada através de Florence Nightingale, teve sua origem indeterminada muito antes,
no seio da comunidade tribal primitiva, expressa pelo ato instintivo de cuidar, o qual era a garantia da conservação da própria espécie, sem se preocuparem com o restante. O cuidar na enfermagem como profissão abrange um contexto muito mais amplo, pois cuidamos profissionalmente, mas devemos assumir uma responsabilidade muito maior, visto que envolve muito querer cuidar do próximo. Afinal, o que é cuidar para uma profissão de cuidado? A palavra cuidado para nós, por muitas vezes, se parece uma metáfora do dia a dia, pois o enfermeiro está sempre cuidando, por isso muitas vezes todos os cuidadores são chamados de enfermeiros, visto que quem está cuidando é da enfermagem. O enfermeiro cuida de tudo que envolve o paciente, de todos os pertences do paciente, da família, da alimentação, da higiene, dos documentos, das roupas, da temperatura do ambiente, dos exames a serem feitos, dos resultados dos que já foram feitos e assim por diante. Desta forma, institui-se uma abrangente profissão de cuidados constantes que requer muita entrega. Desta forma, o cuidado está também na origem da profissão enfermagem. O cuidar sempre esteve presente na história humana, como forma de viver e de se relacionar. Nas diversas civilizações, o cuidado tecnológico também se fez presente, porém apresentava-se muitas vezes diferenciado das práticas de cura. A identificação da natureza, essência e domínio da enfermagem como profissão tem sido uma busca atual de pesquisadores em enfermagem através de suas produções científicas. Tais atividades são relevantes para explicar o conhecimento e o avanço da enfermagem e distingui-la de outras profissões. Tópico 2. COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Qual a função do COREN? O Conselho Regional de Enfermagem, COREN, é uma entidade autônoma de interesse público na esfera da fiscalização do exercício profissional. O objetivo primordial do Conselho é zelar pela qualidade dos serviços da enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética e cumprimento da lei do exercício profissional. O Conselho é dirigido pelos próprios inscritos, que por meio de eleições diretas exercem mandato por 3 anos. É admitida uma reeleição. O COREN conta com o Departamento de Fiscalização, entretanto, além dos fiscais contratados. Competências do COREN: deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal. Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional. Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados. Fixar o valor da anuidade. Exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por essa lei ou Conselho Federal. Tópico 3. COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem e os seus respectivos conselhos regionais, CORENs, foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. Juntos, formam o sistema COFEN, Conselhos Regionais. Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Principais atividades do COFEN:
normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Apreciar em grau de recurso as decisões dos CORENs. Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Tópico 4. Sindicato de enfermagem. Os sindicatos de enfermagem estão espalhados pelo Brasil e trabalham com o objetivo de atender os profissionais de enfermagem filiados e não filiados ao sindicato. Os representantes dos sindicatos dos enfermeiros são escolhidos por votação dos seus associados. Todos os profissionais da área de enfermagem podem ser filiados ao sindicato, tendo uma porcentagem do seu salário descontado em benefício do sindicato, resultando em um montante que é investido na manutenção da entidade e na melhoria de instalações destinadas aos seus filiados. Muitos profissionais acreditam que os sindicatos dos enfermeiros não lutam pela categoria e apenas querem arrecadar dinheiro, mas não é verdade, isso não é o que acontece. Todas as reivindicações de melhorias salariais, melhorias do ambiente de trabalho são analisadas pelo sindicato, que trabalha a favor de toda a enfermagem. Logo, devemos nos unir. É a partir da formação acadêmica que podemos ter uma enfermagem mais unida e mais concisa. As rescisões trabalhistas devem passar pelo sindicato dos enfermeiros, onde é conferido se o montante pago pela empresa ou profissional de enfermagem está correto. Caso não esteja, o sindicato auxilia o profissional a recuperar o real valor da indenização ou rescisão. Nunca antes a enfermagem foi tão forte como agora. Vamos juntos, de mãos dadas, lutar pelos nossos direitos. Tópico 5. Associação Brasileira de Enfermagem. A Associação Brasileira de Enfermagem foi instituída e foi criada com a finalidade de congregar enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, estudantes do curso de graduação e de educação profissional, habilitação técnica de enfermagem, de forma a incentivar a solidariedade e a cooperação entre os membros de toda a categoria, com o mesmo intuito da promoção do desenvolvimento técnico, científico, cultural e político dos profissionais de enfermagem no país, pautado em princípios éticos. Tudo isso com a finalidade de podermos ter uma classe mais homogênea, mais íntegra na luta pelas suas garantias. Podemos listar algumas finalidades da ABEM, entre elas, articular com organizações do setor de saúde e da sociedade em geral na defesa e consolidação de políticas e programas que garantam a equidade, a universalidade e a integralidade da assistência à saúde da população. Representar a enfermagem nacional e internacionalmente no que diz respeito às políticas de saúde, educação e trabalho, especificamente no que se refere à enfermagem. Promover intercâmbio técnico, científico e cultural com as entidades e instituições nacionais e internacionais, com vista ao desenvolvimento tecnológico da enfermagem. Divulgar trabalhos e estudos de interesse da enfermagem, mantendo o órgão oficial de publicação periódica. Promover, estimular e divulgar pesquisas na área de enfermagem. Reconhecer a qualidade de especialistas aos profissionais de enfermagem. Articular social, política e financeiramente programas e projetos que promovam assistência aos sócios. Integrar-se aos processos sociais, políticos e técnicos que visem assegurar o acesso universal aos serviços de saúde. No cumprimento das suas finalidades e objetivos, vem exercendo um papel relevante nas conquistas e lutas empreendidas em favor dos trabalhadores de enfermagem e de saúde em geral. Sua participação propositiva nos processos de reformas das políticas públicas, em especial da área social, tem qualificado seu papel de representante da enfermagem brasileira. Durante quase 50 anos,
A ABEM foi a única entidade de enfermagem a lutar pela categoria no Brasil. A ABEM mantém alguns fóruns de debates, eventos de caráter nacional, regional e local, que têm por objetivos atender às necessidades de atualização e intercâmbio do saber e das ideias da categoria, congregar profissionais de enfermagem e possibilitar a divulgação dos trabalhos científicos da categoria, dando renome à nossa classe. Meus queridos, nesse momento iremos falar um pouquinho sobre Ana Nery e a sua importância para a enfermagem. Ana Nery é conhecida como a heroína brasileira, que prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção. Isso durante a Guerra do Paraguai. Sem sombra de dúvida, foi uma mulher pioneira, desbravadora e que dedicou a sua vida à prestação dos serviços continuados em saúde. Ana Nery tinha 2 filhos. Os 2 filhos mais velhos dela se formaram em medicina e ambos seguiram carreira militar. Com a deflagração da Guerra do Paraguai, em 1865, os filhos de Ana Nery foram convocados. Inconformada com a separação, ela escreve ao presidente da província da Bahia, conselheiro Manuel Pinho de Souza Dantas, oferecendo seus serviços como voluntária para cuidar dos feridos. Aceito o pedido, viajou até o Rio Grande do Sul, onde aprendeu com as irmãs de caridade da Irmandade de São Vicente de Paulo noções básicas de enfermagem, tornando-se a primeira mulher enfermeira do Brasil. Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira por todos os hospitais onde passou. Em Assunção, capital do Paraguai, durante o cerco das tropas brasileiras, montou uma enfermaria modelo. Com o fim do embate, em 1870, Ana Nery volta ao Brasil, trazendo 3 órfãos de guerra. Sua atuação foi destacada pela imprensa e Ana Nery foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de primeira classe. Além das homenagens, recebeu por decreto do imperador Dom Pedro II uma pensão vitalícia. Getúlio Vargas instituiu em 1938 o Dia do Enfermeiro, a ser celebrado em 12 de maio. Segundo decreto, na data devem ser prestadas homenagens especiais à memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país.